Queridos, o pastor Ezequiel tem trabalhado com vocês a história de José. E como cada pastor segue, quando ele começa uma série de estudos, ele tem uma sequência já elaborada na mente dele, naquilo que Deus tem colocado no seu coração, então não darei continuidade daquilo que o pastor tem falado com vocês, mas eu não quero fugir muito do tema. Então nós não iremos estudar a história de José, porém nós vamos seguir próximo ao tema que o pastor tem trabalhado com vocês. Vamos ler Filipenses 1, 19, até o capítulo 2, versículo 5. Capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 2, versículo 5. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis o que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Pai, a tua palavra, Deus, que foi lida, ela será ministrada, e o Senhor conhece, Deus, as nossas limitações, ó Deus. Então que o teu Santo Espírito conduza esse momento, revelando-se a nós, ó Deus, o teu querer, a tua palavra, dando entendimento, para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade e ter esse crescimento na intimidade contigo e com nossos irmãos, ó Pai. Faz isso por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, fazendo a escolha certa diante da realidade da vida. O pastor tem falado da história de José, ele começou aí introduzindo a história de José, alguém que o estilo de linguagem da história de José chama o estilo de linguagem de novela. Então, assim, eu acho interessante que as pessoas gostam tanto de novela, mas um texto bíblico do capítulo 37 ao 50, que é chamado estilo literário de novela, que conta a história toda de José, nós não temos nos aprofundado em conhecer, em ler. E aí, quando surgem minisséries ou seriados acerca disso, ou algum filme, o que eu tenho mais respondido é assim: pastor, isso aconteceu mesmo? Gente, são 13 capítulos só.
É só você dar uma lida ali que você vai perceber se aconteceu ou não, se é realidade aquilo ou não. Para virar 13 capítulos em 60, 80 episódios, obviamente eles vão ilustrar algumas coisas, mas mostra ali a realidade da vida de José, as questões familiares, as suas dificuldades, as traições que ele viveu, o esquecimento, o abandono, a da família, Faraó, tudo aquilo que aconteceu, e chegar até o final da história, ele chegar à conclusão que Deus fez tudo, permitiu tudo aquilo para que pudesse salvar muitas vidas. Então, o sofrimento pessoal dele foi uma forma que Deus conduziu a história para que muitos pudessem sobreviver. Então, mostra que diante da realidade da vida, José fez as escolhas certas. Ele pôde exatamente escolher o caminho que Deus estava apontando a ele, e assim ele chegaria exatamente naquilo que Deus havia preparado na sua história. Quando a gente olha na nossa vida, todos nós, quanto pessoas, quanto família, quanto igreja, a realidade da vida e suas consequências. Nada que acontece conosco, nada que acontece com a igreja, nada que acontece com a nossa família, não deixa de produzir alguma coisa. Sempre terá um resultado na vida. As nossas escolhas sempre trarão um resultado. Aquilo que eu faço sempre irá produzir alguma coisa. Então nós temos que entender isso. Mas o que nós temos que aprender, quando a gente olha para a vida, cada um tem as suas lutas pessoais, os desafios diários, conquistas e decepções, sonhos e frustrações, e aí, como a gente diz lá em Tararé, por aí em diante. Eu não falo Itapé, já percebeu, né? Eu jogo para a cidade da Janaína, Tararé. Por aí em diante vai acontecer exatamente isso. Nós temos várias realidades na nossa vida que mostram isso, que a nossa vida é isso. É luta, é conquista, é frustração, sonhos, expectativas. Isso é coisa diária na nossa vida. A gente pode estar vivendo hoje uma grande expectativa, amanhã uma grande frustração, de repente hoje celebrando uma grande vitória, amanhã enfrentando dias difíceis, mas diante delas, elas podem produzir pelo menos essas realidades: esperança ou desespero. Se você tiver um tipo de enfrentamento na sua vida, ele pode ocasionar esperança ou desespero, unidade ou isolamento, humildade ou orgulho. Essas coisas podem ser produzidas em nós diante dos enfrentamentos que nós temos, diante das situações que vivemos, essas coisas serão produzidas. Quando a gente pensa, por exemplo, numa situação que nós vivemos, ela vai gerar ou esperança ou desespero. Isso é claro. Ou ela vai gerar em nós a unidade, a aproximação de pessoas, o fortalecimento de relacionamentos, ou vai produzir em nós um isolamento constante. Ou fará de nós pessoas mais humildes, ou fará de nós pessoas mais orgulhosas. E é interessante pensar porque esse tipo de acontecimento na nossa vida é uma consequência nossa, é uma escolha nossa. É aquilo que eu falei no final da mensagem do domingo passado, na questão dos caracteres chineses para a palavra crise. A crise ou é uma oportunidade ou um abismo. Eu faço da crise na minha vida dela um abismo, onde eu vou me afundar cada vez mais, ou eu farei dessa crise uma oportunidade de crescimento. Então, diante dos enfrentamentos que eu tenho, ou eu vou fazer com que isso produza esperança em mim, ou apenas o desespero. Ou essa experiência que eu estou passando fará de mim uma pessoa mais humilde, ou fará de mim uma pessoa muito mais orgulhosa. Ou ela fará com que eu me aproxime de pessoas e entenda que eu preciso de pessoas na minha vida para que possam acontecer algumas realidades boas, ou cada vez mais eu vou me isolar, me trancar no meu quarto e falar, não, eu não quero ter contato com ninguém, porque o que eu passei tem me afastado das pessoas, então eu quero viver no meu cantinho. Alguns mais aqui, acho que todo mundo vai lembrar, mas tinha um filme, Jean-Claude Van Damme. Vocês lembram do Jean-Claude Van Damme? Ouviram falar nele ou não? É o ídolo da minha adolescência. Por isso que eu tenho ele como referência até hoje, vocês percebem que... Mas Jean-Claude Van Damme tinha um filme que era esse título, Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Esse era o título do filme dele. Aí quando nós éramos ali meninos na rua, ali na metrópole de Itapeva,
a gente brincava ali na rua, e aí quando a gente, aquele momento era sempre assim, vocês fizeram isso também, não fui só eu não, assistia um filme, saía na rua, encontrava os amigos e ia fazer o filme de novo. Então você assistia um filme, era natural você sair a encenar algumas partes do filme. E aí então quando a gente saía lá e assistíamos esse filme, a gente saía assim, daí falava assim, eu vou pegar você está com medo? Não, retroceder nunca, render-se jamais. Era o que a gente falava. E quando a gente pensa na nossa vida, nós temos constantes desafios na vida e na nossa fé. Naquilo que tange a nossa vida geral, e aquilo que é na questão da nossa fé, a igreja, aquilo que nos posiciona diante de Deus, é natural a gente viver momentos de constantes desafios. Então, o que diante do desafio, eu tenho essa realidade, ou eu vou retroceder, ou vou me entregar, ou retroceder nunca, render-se jamais. Essa é a escolha que eu tenho que fazer diante dos desafios que a vida me coloca. Então eu tomo a decisão, no caso de José, de ficar lá no fundo do poço, ficar lá preso, esquecido, mesmo entendendo que eu possa revelar os sonhos de Faraó e um dia ser lembrado e auxiliado por ele, mas eu prefiro o isolamento, eu prefiro ficar no meu desespero, eu prefiro ser orgulhoso e não vou ajudar. Já que me colocaram aqui, eu quero que eles possam, nesses próximos 7 anos de vacas gordas, não guardar nada para ter um sofrimento daqui 7 anos, onde o alimento vai acabar. Então a escolha que nós fazemos na nossa vida diante dos desafios, é o que Cristo coloca para nós. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então o que ele está dizendo? Quando nós assumimos um compromisso com Cristo, quando nós entendemos que o caminho é o melhor para nós, a palavra dele encontrou morada no nosso coração, eu sei que não vai ser 1000 maravilhas, eu terei os enfrentamentos, os desafios serão como qualquer para outra pessoa, porque lembre-se, queridos, 2 realidades, a casa é construída, tanto na areia quanto na rocha. Não pense que a casa não consegue se construir uma casa na areia. Você consegue construir a casa tanto na areia quanto na rocha. A chuva, o vento, vem sobre as 2 casas. A diferença entre elas é apenas o alicerce. Então não pense que porque você construiu a sua casa na rocha, a chuva não vai bater na porta. O vento contrário não vai abrir a janela, não vai tremer a casa. Nós estamos sujeitos aos mesmos climas que todas as outras pessoas. Mas diante deles eu posso tomar a decisão de eu colocar a mão no arado, assumir o compromisso com Cristo e não olhar para trás. Para que possa ser construída novas realidades e assim eu ter o crescimento necessário. O segredo do apóstolo Paulo. Escrever a carta, que eu sempre quando eu falo dessa carta, eu gosto bastante dessa carta, eu sempre falo que os teólogos chamam da carta da alegria, onde o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele fala, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, tende alegria no Senhor. Por quê? Eu prefiro chamar a carta da maturidade do apóstolo Paulo, aonde ele alcançou uma maturidade plena na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, entendeu a convergência dessas 2 realidades, e ele chega à conclusão, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Eu sei ser honrado quanto desprezado, eu sei ter abundância como também escassez, em todo tempo eu aprendi a viver bem, porque em Cristo Jesus tudo eu posso. Então Paulo escreve essa realidade àquela igreja, fortalecendo aquela igreja a enfrentar os desafios dela, mas entendendo que eles alcançariam a maturidade como ele alcançou. Talvez, se você não conhecer o contexto por trás dessa carta, você poderia dizer, para Paulo é fácil dizer isso. Afinal de contas, é um grande apóstolo, o maior dos apóstolos, escreveu a maior parte do Novo Testamento, é alguém que está do ladinho de Deus hoje, aquele que teve uma plena experiência com Deus. E aí, nesse momento, ele estava na sua casa, ali com a mesa farta de alimentos, com a família abençoada, e aí ele escreve para os outros que têm os seus enfrentamentos. E aí muitas vezes nós como pastores vemos isso. Pastor, para o senhor é fácil falar, o senhor não sabe a realidade nossa, como se fossem realidades diferentes.
O apóstolo Paulo está preso em Roma, provavelmente seria em breve condenado à morte, como foi. Então ele está vivendo o pior momento da sua vida no sentido humano. Ele está preso, sendo condenado à morte, tendo a possibilidade de não ser solto mais, e nesse momento ele escreve essa carta, dizendo: olha, eu estou preso, mas aquilo que deveria ser para muitos um momento de desespero, eu transformei tudo isso, Deus transformou tudo isso em um momento especial, porque toda a guarda de Roma está ouvindo o Evangelho por causa da minha prisão. Então começou ele preso, o Evangelho a ser pregado em todos os lugares. Mas por que aquele homem está preso? Porque tem falado de Jesus, porque tem pregado acerca de Jesus. Mas quem é esse Jesus? E aí começou então a se espalhar a mensagem que Paulo pregava em todos os lugares. Então, diante daquele momento, a possibilidade da condenação por falar do Evangelho, Paulo escreve essa carta. Diante do momento mais difícil, ele escreve uma carta às outras pessoas dizendo: olha, alegrai-vos no Senhor. Tende por motivo de toda alegria. Ou comece a viver esta fé na maturidade dela. Talvez uma pessoa que escolhesse o caminho do desespero, do orgulho, ele deveria escrever uma carta com conteúdo um pouco diferente. Talvez ele escreveria: olha, um conselho para vocês, abandonem a fé. Pare de andar atrás desse Cristo Jesus, porque andar com Ele não vale a pena. Olha a minha situação. O que eu fiz foi o bem a todos, o que eu fiz foi dar um caminho a todos. Olha o que está acontecendo comigo. Talvez seria essa a forma mais natural de alguém numa situação que está enfrentando, escrever. E aí quando a gente olha a nossa vida diante dos desafios que nós temos, muitas vezes a nossa carta que é passada a outros é uma carta de amargura. É uma carta que falta esperança. É eu sentar do lado do irmão da igreja, diante, por exemplo, ontem tivemos um encontro abençoadíssimo ontem lá com toda a igreja, foi um momento gostoso demais, aquela alegria toda. É um momento como esse, eu sentado do lado do irmão, começar a falar assim: não sei por que fazer encontro assim, não sei por que vir aqui à igreja, eu não sei por que ter essa comida toda aqui, eu não sei por... Aquele momento, ao invés de você viver a esperança, o amor, aquilo que Deus tem colocado, é palavra de desmotivação. É palavra, parece que para trazer um peso no outro, falar assim: está vendo? Eu vi, tem algum muro da cidade aqui, acho que perto de casa está pichado uma frase assim: o otimismo é o desconhecimento da realidade. Uma coisa assim, tipo, a pessoa só é otimista porque não conhece a realidade. Então, assim, as coisas estão difíceis, ele só é otimista porque ele não está vendo isso. Então, na hora que ele conhecer a realidade, acabou para ele. E isso acontece muitas vezes, mas Paulo, ele escolhe outro caminho para ele. E é esse caminho que ele orienta aquela igreja. Por exemplo, o segredo de Paulo é não olhar o passado com amargura. Isso o apóstolo Paulo, em todas as cartas dele, você não vai encontrar ele olhando a sua história, o seu passado com amargura. Talvez ele poderia escrever essa carta dizendo assim: se alguém poderia se gloriar na carne, muito mais eu. Por quê? Porque tudo aquilo que um judeu esperava na sua história, eu conquistei. Eu tinha toda a honra, toda a glória do povo judeu. Eu era acima de todos eles. Lá eu era considerado. Mas agora, olha o que eu fiz. Deixei tudo isso por Cristo, agora estou sendo aqui condenado à morte. Mas ele olha o seu passado, não com amargura. Ele entende que cada etapa da sua vida foi o levando a uma maturidade, a um crescimento, a um desenvolvimento pessoal, que ele colocou numa situação de prisão, mas com leveza no coração e com alegria, a ponto de dizer: se eu morrer, é lucro. O que ia acontecer comigo agora? Eu sei que é projeto de Deus para a minha vida, e o meu coração está leve, o meu coração está feliz. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo. E se eu permanecer aqui, é porque Deus tem um propósito ainda na minha vida. E Deus vai continuar me usando. Quando ele olha o presente com alegria. Ele olha o presente da sua vida com uma grande alegria. Ele vê que a sua própria prisão tem sido usada por Deus para anunciar o Evangelho. Ele tem olhado a sua história, uma maneira de poder abençoar outras histórias.
mas também ele olha o futuro com expectativa. Diante da possibilidade da morte, a gente vai ler o texto daqui a pouquinho de novo, diante da possibilidade da morte, ele fala, olha, mas a minha expectativa é encontrar vocês. Eu ainda estarei com vocês mais uma vez. Eu sei que está tendo julgamento aí, eu sei que vou ser condenado, pode ser condenado ou não, mas o que eu nutro no meu coração é que dias melhores virão. É a certeza que Deus me colocará ainda diante de vocês. E aí quando a gente olha para a nossa realidade, parece que a gente quer só esperar a morte chegar. Ah não, a morte é a melhor solução para mim, e eu vou porque não tem expectativas quanto ao futuro. Tem um texto que eu gosto bastante do Salmo 66, que diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Esse texto, ao longo dele, o salmista está olhando para trás, todo o sofrimento de Israel, a escravidão no Egito, tudo que eles passaram, a opressão, tudo que eles sofreram. Mas tudo isso ele olha o passado, não com amargura. Ele consegue enxergar o que Deus fez na história do seu povo, em cada situação que aquele povo viveu. Ele olha o presente e ele diz, Deus não me rejeita a oração. É diante dessa turbulência que eu estou vivendo, Deus não me tem rejeitado a oração. No presente, Deus está ouvindo cada uma das minhas palavras. E quanto ao futuro, Ele não aparta de mim a sua graça. Não importa a situação que eu vou enfrentar na vida, Ele não vai apartar de mim a sua graça. É o momento de maior conquista na minha história. Deus não irá apartar de mim a sua graça. É o momento de maior dificuldade, de dúvidas que eu estou enfrentando. Deus não afastará de mim a sua graça. Aí, o apóstolo Paulo, do versículo 19 ao 26, ele faz a escolha, a esperança. Paulo está escolhendo a esperança. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo 20. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A escolha pela esperança. A certeza de dias melhores que Paulo tinha, não é porque ele escreve uma carta e, de repente, ele trabalhar o oposto da sua vida poderia trazer a ele um conforto. Pegar uma situação difícil e tentar encontrar nela as coisas boas, como uma resposta para que a sua mente fosse trabalhada e transformada aquela situação, e ele pudesse encontrar pontos positivos numa história negativa, não é isso que Paulo está dizendo. O conforto do coração de Paulo e a convicção de dias melhores, o que gerava esperança, eram duas coisas, pela oração da igreja. Eu estou vivendo esse momento, mas tem uma igreja que está se colocando de joelhos em meu favor. É diante dessa situação, tenho plena consciência que a igreja está orando por minha vida, por meu ministério, para que Deus venha mover sobre a minha história. Eu tenho uma igreja que sabe a responsabilidade e o compromisso que tem com a oração e o poder que essa oração tem quando a igreja se reúne para orar. Quando Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Diante da possibilidade da morte, a igreja estava em oração. Quando Pedro é solto, ele encontra a igreja orando por ele. Queridos, isso é uma coisa que talvez nós como igreja tenhamos esquecido, ou estamos não dando o valor que é devido. A importância de termos a consciência que tem uma igreja que intercede por nós, tem uma igreja que está constantemente na presença de Deus, e assim Deus está movendo porque a igreja está orando por nós. Nós temos grupos de oração na igreja, aí pelo WhatsApp, que as pessoas colocam ali os seus pedidos, e de uma forma imediata Deus tem respondido, em seguida é a gratidão. A gente tem a experiência da última semana, da Cíntia, a filha do Nivaldo Carruti, o Serginho está aqui hoje, agora de manhã, passou uma cirurgia essa semana, uma situação que foi repentina na vida dele, está aqui com a gente hoje, e o que a gente vê? A igreja orando,
os homens colocando em oração, e na mesma semana Deus respondendo. E essa semana foi apenas as pessoas agradecendo o que Deus tem feito na história delas. É isso que dava convicção ao apóstolo Paulo. É isso que dava a ele a expectativa de dias melhores, porque ele compartilhava isso com a igreja tinha conhecimento da sua situação, e ele tinha certeza que Deus estaria conduzindo. Agora eu olhei aqui, vi a Madá e o Sebastião, que milagre, uma cura de um câncer. A igreja em oração, a igreja manifestando o seu sacerdócio, buscando a presença de Deus. E também pela provisão do Espírito de Jesus. Paulo sabia que não estava sozinho lá naquela prisão. Paulo sabia que não iria enfrentar aquilo sozinho. Paulo sabia humanamente que não tinha condições de enfrentar aquilo, mas ele sabia que Jesus estaria com ele. Ele sabia quem estaria ao lado dele. Esse dia eu fui buscar a Rebeca na escola, e agora ela pegou mania de ter que buscar ela de bicicleta, a bicicleta dela. Então, coloco a bicicleta no carro, chego lá, dá uma voltinha e falei, Rebeca, vamos embora, a mamãe está com dor de cabeça em casa, precisa chegar rápido. A mãe está sozinha. Não, pai, a mamãe está com Jesus lá. Falei, vamos dar mais uma volta então, né? Vamos andar mais um pouquinho. Mas essa convicção que muitas vezes nós adultos perdemos, que Jesus está naquele momento com a gente. É na hora do desespero, assim, porque o Senhor me abandonou? Aquela velha história das pegadas na areia. Mas por que o Senhor me abandonou? Senhor, eu estou abandonado. Está do lado. Está auxiliando o tempo todo. Então ele escolhe a esperança porque ele tinha essa certeza de dias melhores, pela oração da igreja e pela provisão do Espírito de Jesus. E também uma ardente expectativa. Não adianta você ter uma igreja que ora por você e a convicção que Jesus está do seu lado constantemente. Que é Jesus que move a nossa história, Ele que intercede por nós. Se eu não tiver uma ardente expectativa, o apóstolo Paulo dá essa expressão: segundo a minha ardente expectativa e esperança, em nada serei envergonhado. Queridos, quando a gente olha a nossa história, o que nós temos perdido muitas vezes, não escolhemos a esperança, porque nós não geramos em nós uma grande expectativa. Nós não temos essa ardente expectativa em nós. É interessante quando Pedro fala da relação nossa com Jesus, ele fala exatamente dessa expressão. Assim como uma criança chora, anseia pelo leite da sua mãe, assim deve ser a nossa expectativa ardente em relação ao que Deus quer falar conosco, em relação à sua palavra quanto à nossa vida. Mas parece que expectativa ardente não é uma realidade, não é uma prática, e por isso que nós estamos escolhendo a desesperança. Quando nós olhamos dias difíceis, eu olho, parece que não tem expectativa de olhar e falar, não, isso vai mudar, isso vai ser diferente. Essa expectativa ardente é uma convicção em não desistir. Quando você tem um objetivo, você tem um alvo a ser alcançado, por mais que você enfrente dias difíceis, e você tenha a certeza que é o que Deus quer para você, você vai passar com leveza aquilo. Você vai passar com tranquilidade, convicção do Deus que serve. O apóstolo Paulo chega no final da carta e diz, queridos, talvez vocês estejam lendo essa carta pensando, como assim Paulo está escrevendo isso? Não foi Paulo que escreveu. É alguém tentando fortalecer a nossa fé, mas Paulo não poderia escrever isso. Ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus a que eu tenho conduzido a minha vida na presença dEle, e Ele tem conduzido os meus passos. E a convicção no propósito de vida. Quer eu viva, quer eu morra, a minha vida está com Jesus. Quer eu viva, quer eu morra, eu sei que Jesus está cuidando de todas as coisas. Eu sei exatamente que o propósito de Deus na minha história não será frustrado. É isso que me gera uma ardente expectativa diante de uma situação que eu poderia enfrentar como desesperadora. Mas eu sei que dias melhores virão, porque eu tenho uma igreja que ora, e eu tenho um Cristo que me acompanha, e a ardente expectativa, eu não vou desistir, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que eu tenho um propósito. A minha vida não está aqui à toa. Eu não estou aqui sem objetivo nenhum. Deus não pegou, como dizia lá em Itararé, lembra quando a gente juntava muita bolinha de gude, daí tinham, a gente não queria mais guardar, aí não tinha mais, a gente
desfazia a parceria com alguém, juntava o gurizada, pegava as bolinhas de gude e relia. Ninguém conhece aqui, né? Ninguém, a Fabiana conhece, que é relia, minha irmã. Relia. Sei lá, devia ser aleluia, foi passando e virou relia. Tem livros escritos sobre isso. Mas a gente jogava bolinha para todo lado, assim, e em casa era uma decidona, assim, tudo daquelas paralelepípedos, então aquela correria de todo mundo pegar. E às vezes a gente olha para Deus e fala assim, Deus faz isso com a gente, né? Pega um monte de gente e joga em qualquer lugar. Queridos, Deus nos colocou exatamente no lugar que Ele queria que nós fôssemos colocados. Ele nos dá uma família exatamente que Ele havia projetado para a gente. Então os propósitos que Deus tem para nós, nenhum deles vai ser frustrado. Mas eu preciso entender que tem uma ardente expectativa na minha vida. Eu preciso entender que amanhã as coisas podem mudar. O choro pode durar a noite toda, mas amanhã eu tenho a certeza que o sorriso brotará. E assim como ao sol do meio-dia, a justiça de Deus brilhará sobre mim. Mas se eu não tiver essas duas realidades, pode ter certeza que nós iremos escolher a desesperança. Alguém quer comentar alguma coisa? Enriquecer a nossa alma. Antes a gente dar continuidade aqui. Funcionou. Escolhendo a unidade. Versículo 27 ao versículo 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Cada um por si? Cada um por si, Deus por todos. Não é do filme do Jean-Claude Van Damme, mas é uma frase que nós conhecemos bastante. E aí é uma frase que muitas vezes a gente acaba vivendo isso na prática. Mas o que essa frase quer dizer? Expressa o seguinte: primeiro, estamos em guerra. Essa frase, cada um por si, já demonstra claramente que nós estamos em guerra. E demonstra que cada um procura a própria salvação. Cada um está desesperado para encontrar apenas a resposta para a sua vida, a salvação para si, e Deus auxilia para a individualidade. É como se Deus fosse a favor da desunião. Já que é cada um por si e Deus por todos, vamos pensar nesse contexto aqui. É como se cada um aqui entendesse isso. É cada um por si, cada um vai fazer de um jeito. Mas Deus vai abençoar essa comunhão da igreja. Não vai acontecer. É essa ideia que essa frase traz, aonde vai promover cada vez mais a individualidade, promover cada vez mais a desunião, e não é o caminho que Deus tem dado a nós, não é o caminho que Deus tem projetado a nós. Ontem o pastor Ricardo falou muito sobre isso, na sua mensagem ontem com a igreja, a importância da comunhão da igreja. A importância da igreja entender que isso tudo aqui é projeto de Deus para nós. Tudo isso aqui é o que Deus projetou, porque é uma das maneiras que Ele cuida de nós, é através dessa convivência. Uma forma que Deus fortalece a nossa fé é quando nós compartilhamos a vida uns com os outros. Mas tem uma frase: um por todos, todos por um. O que essa frase expressa? Primeiro, visa a unidade. Segundo, devemos lutar a mesma guerra. E terceiro, a luta deve gerar comunhão, aproximação e fortalecimento mútuo. É isso que expressa essa frase. É entender que a minha luta, pessoas estarão comigo, lutando junto comigo. A luta do outro, eu posso me posicionar dizendo: estou com você. Eu vou passar junto com você por isso. Eu estarei lutando ao seu lado. É entender que a luta deve gerar comunhão, aproximação e fortalecimento mútuo. É interessante que Paulo, aqui nesse contexto, ele utiliza de termos militares. Primeiro, estáis firmes. Era literalmente uma posição de guerra. Era onde os soldados de um exército, escrevendo aos filipenses que tinha ali a guarda romana, eles sabiam plenamente o que era estar em posicionamento de guerra, estar em posição preparado para guerrear. E Paulo está dizendo:
entenda uma coisa: estejam firmes, estejam prontos para a batalha, porque nós enfrentaremos dificuldades, nós teremos guerras, mas entenda uma coisa: estejam todos preparados para isso, lutando. Não é apenas um exército que, graças a Deus, nós temos no país, que se prepara constantemente, mas não está em guerra. Ele está apenas se preparando o tempo todo, fazendo suas estratégias de guerra, preparando tudo, mas, graças a Deus, não está em guerra. Mas no nosso caso, igreja, nós estamos em constante guerra. E isso nós precisamos entender. Paulo está dizendo: estejam preparados, e vocês estão lutando uma guerra. E ele continua: pelos adversários. Essa guerra, gente, não é um contra o outro. Nós temos adversários que se levantam contra nós. Nós temos situações que são oposição na nossa vida. Nós não vamos guerrear um contra o outro. E também nós temos o mesmo combate. Todos nós temos o mesmo combate aqui na vida. Todos nós temos os mesmos enfrentamentos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que todos têm. E aí, Paulo escolhe a unidade no modo de viver. Então não adianta a gente falar que tem unidade, mas essa unidade não é demonstrada através do estilo de vida de cada um, da forma que nós temos a viver. Cada exército tem a sua estratégia e cada exército tem a sua bandeira. Não é assim? Cada exército eles vão preparar a sua estratégia de guerra, vão para a batalha e cada um deles tem uma bandeira a defender. Cada um deles tem uma razão de estar naquela guerra. Eles estão defendendo alguns valores. Eles não vão para a guerra por esporte. Não tem nada para fazer, o Brasil não está em guerra mesmo, estou com saudade de guerrear contra o Paraguai. Vamos fazer de novo essa guerra? Vamos lá, vamos entrar em acordo com eles de uma guerra. Não, sempre irá defender o seu território, sempre irá defender as suas teorias. Ou seja, uma guerra só acontece porque alguém está se sentindo ofendido ou enfrentado em alguma realidade, e por isso vai gerar uma guerra. Você vai discutir com o seu vizinho, por quê? Não, porque ele não fez barulho essa semana, eu vou lá e... Não, ele fez uma festa até às 5 da manhã, então eu vou lá e falar assim: queridão, eu só vou pedir para você, baixa, pelo menos 4h30 você desliga o som, para eu poder dormir um pouquinho. Então, assim, sempre é por um motivo, tem alguma razão. E aí, a igreja também possui a sua bandeira e a razão pela qual ela está nessa guerra. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Lutem para que vocês possam ter a unidade no modo de viver, de modo digno do Evangelho de Cristo. Querido, quando a gente pensa nessa realidade que Paulo está trabalhando, ele vai dar algumas realidades disso. Quando a gente pensa no propósito de José, no seu enfrentamento que ele teve, você lê o finalzinho da história de José, ele reúne os seus irmãos, depois toda aquela história, mandar os irmãos para casa, trazer o mais novo, trazer o pai, aí ele vai para o banheiro, chora muito diante daquilo que está acontecendo, e ele se apresenta diante deles. A reação dos irmãos na morte do pai é: ele vai nos escravizar agora. Agora José vai nos humilhar porque nós fizemos isso para ele, e ele tem toda a razão de fazer isso, de fazer a nossa vida literalmente uma desgraça. Aí José fala assim: fiquem tranquilos, porque o que Deus permitiu que acontecesse na minha história, o Deus fez daquele momento difícil e um momento de alegria, porque com a minha vida Deus poupou muitas outras vidas. Então o que ele está dizendo? Que aquilo que Deus permitiu na minha história, aquilo que vocês fizeram, Deus transformou tudo isso em algo que pôde produzir unidade, pôde produzir um povo todo unido e abençoado. Quando a gente olha a nossa história, queridos, vivendo de modo digno do Evangelho, a unidade da igreja vai mover outras realidades. Por exemplo, conversando com o Carlos, acho que ele não deve estar com as crianças lá, está para ser votado no Senado mais uma daquelas coisas importantes para a família brasileira, onde a liberalização do uso da maconha.
Então, acho que tem uma quantia que você vai poder andar tranquilamente no bolso, sem poder ser, pelo menos, confrontado com aquilo. E aí ele deu uma ilustração. Imagina uma criança levar para a escola 10 gramas de maconha e colocar em cima da carteira dela. Aí qual é a reação da professora, da diretora, alguém que esteja ali? O que é isso, criança? Pega e não devolve. A criança faz a denúncia, pode ser condenado por roubo, porque adquiriu aquilo que era do outro. E assim, tipo de coisa que vai acontecendo, que vai entrando. Aí eu falei assim, e como que está lá o embate lá? Eu falei assim, não tem. Não tem nenhuma ONG, nada que está se posicionando contra. É só pela graça de Deus que vai se levantar e vão votar contra isso. Porque ninguém se posicionou. Nem os bispos do Brasil se posicionou contra. Então a igreja se omitiu totalmente nessa situação. Há um tempo atrás tivemos aqui na cidade, ainda tem aí o Brasil todo sendo votado, várias cidades, a questão da ideologia de gênero, onde criança não teria que ser determinado o sexo dela, a não ser o momento que ela pudesse, por si só, escolher qual era o sexo que ela queria ter. Então, nossa filha iria para a escola, não poderia se denominar se é menino ou menina, mas no momento que ela tomar a decisão, ela seria considerada ou menino ou menina. E aí então a igreja se moveu, pessoas se movimentaram, a igreja orou e a nossa cidade então reprovou. Mas muitas outras ainda tem, e nós sabemos que a artimanha do inimigo vai continuar utilizando disso para poder entrar nas nossas casas. E aí quando a gente olha assim a igreja, um modo digno, mostrar através da unidade, o que ela vai escolher. Mas quando a gente tem enfrentamentos pessoais, a primeira coisa nossa é isolar. Nós escolhemos pelo isolamento. Vamos nos fechar e não vou. Queridos, comece a compartilhar, porque nós estamos lutando a mesma guerra. Talvez a batalha sua é diferente da minha, mas nós estamos na mesma guerra. E compartilhando as batalhas, nós podemos dividir as estratégias e o modo de viver e vamos caminhar juntos nessa batalha. Mas também a unidade no trabalho. A guerra promove divisão. Paulo diz que nós estamos em guerra. Isso é natural. Guerra já parte pelo menos de 2 grupos divididos. E aí quando está acontecendo nessa igreja aos Filipenses, lá de Filipos, uma grande divisão. Alguns se achavam superiores espiritualmente, e assim então a sua superioridade espiritual, e assim, 2 coisas que acabam dividindo a igreja. Uma pessoa tem uma superioridade espiritual, que isso não tem nada a ver, isso eu não preciso ir nesse encontro, porque a minha vida está bem, eu não preciso participar dos pequenos grupos de casais, porque o meu casamento está uma maravilha, então tem uma superioridade, isso começa a dividir os grupos, a igreja começa a ter subgrupos dentro dela, e era o que acontecia, e aí então Paulo vai escrever assim, Evódia, Sintique, pensem a mesma coisa no Senhor. Então, ao longo da carta, Paulo vai estar dizendo, gente, pense a mesma coisa no Senhor. Tenham um comum acordo que Deus tem para vocês. Entendam que o que Deus está fazendo, e ao longo da carta ele vai trabalhar isso. Eu poderia me gloriar da carne, eu poderia dizer que eu já alcancei a perfeição, mas não alcancei a perfeição. Vocês que se acham perfeitos, ou seja, está corrigindo um erro daquela igreja que trazia divisão. Então, quando se fazia algo, não, eu não vou participar porque eu estou superior a isso. Eu estou além disso, por isso eu não posso fazer parte. A unidade acontece quando a igreja entende que é uma só alma, uma só força e uma só fé. Quando nós entendemos que a nossa comunhão vai além disso aqui. O problema nosso é quando a gente fala assim, estou desanimado com a igreja, eu não vou na igreja, porque os nossos olhos são humanos. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual que está acontecendo aqui dentro. A entender que nós somos membros uns dos outros, a nossa ligação é forte um com o outro. Então não é apenas um conjunto de pessoas reunidas em um lugar, mas é um só corpo, é uma só fé. É entender que nós estamos uma só força, que Deus tem alimentado, Deus tem nutrido a cada um de nós. Essa comunhão vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Essa comunhão vai muito além do que qualquer pessoa possa entender. E aí nós temos que nos esforçar para manter essa unidade. Unidade na perseguição.
a igreja enfrenta dois inimigos. No caso aqui, dos filipenses, a ameaça interna era a sua própria divisão, e a ameaça externa eram as perseguições ocasionadas pelos gentios, pelos judeus, pelos líderes políticos da época. Então, dois tipos de ameaças eles enfrentavam. E as mesmas ameaças nós temos, dentro da igreja e fora da igreja. A igreja reagia da seguinte forma: comunhão, unidade na fé e submissão à vontade de Deus. Paulo está dizendo: os vossos adversários, não estáis intimidados pelos vossos adversários, pois o que é para eles evidente prova de perdição, para vós outros salvação, isso da parte de Deus. E aí ele diz no versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora vocês estão ouvindo que é o meu. Ou seja, as perseguições são iguais, os enfrentamentos da vida é o mesmo para cada um de nós, mas diante deles eu vou escolher essa unidade, a comunhão, a unidade na fé e a submissão àquilo que Deus tem. A razão, por exemplo, no nosso encontro ontem, alguém falou assim: a igreja não precisa ter tanta programação. Não foi uma programação, você não tem nada a fazer, vamos lá. Porque nós entendemos, queridos, nós pastores, o conselho entendeu, que a igreja está vivendo um esfriamento relacional. A igreja está tendo um esfriamento, um distanciamento uns dos outros. Então nós percebemos isso e tem refletido, por exemplo, nos cultos, aonde cada um parece que, não, fica em casa, tem aumentado o número de pessoas na internet, muito mais pessoas da igreja estão acompanhando pela internet, porque não estão vindo à igreja. Não, vou lá. E aí então os grupos vão se reunir, cada vez mais os grupos são menores, menos pessoas têm essa convivência. E esta é a razão do tema de onde encontro, no partir do pão. Porque a igreja primitiva, ela se reunia nos cultos de oração, se reunia nos cultos públicos, faziam a ceia, mas eles estavam de casa em casa partindo o pão. E faziam as suas refeições com grande alegria. Era uma só fé, uma só alma, a comunhão, a submissão à vontade de Deus. E essa é a razão pela qual nós fizemos esse encontro de ontem. E essa é a razão pela qual nós teremos provavelmente mais 2 encontros ainda este ano. Para falar, queridos, é gostoso estar junto. É bom poder passar uma tarde junto com a família da fé. É gostoso você poder encontrar os irmãos, aquele momento que a gente tem na igreja, de se abraçar, de se cumprimentar. Isso é gostoso demais. E poder estender isso ao longo do dia, é o que o próprio Cristo nos ensina. Nós só seremos reconhecidos como discípulos quando nós amarmos uns aos outros. E ninguém ama, queridos, à distância. Nós amamos com proximidade. Então Paulo está dizendo, luta contra tudo isso através da comunhão. Está enfrentando dias difíceis, queridos, vá para a igreja. Vá para o máximo de encontros possíveis com a igreja. Participe das programações da igreja. Não vai fazer de você uma pessoa mais crente, porque agora eu vou em tudo. Mas fará de você uma pessoa mais forte, porque alguém estará do seu lado orando por você. Alguém estará olhando, observando o que está acontecendo e vai aproximar e falar, eu sou igreja com você. Eu quero estar orando com você. Eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. E antes de a gente partir para este último ponto, que já está passando. Não vou partir, fica aqui. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Pode falar.
E é interessante assim que a gente ouve uma palavra dessa, mas a gente fala assim: a Rutinha ficou brava na escola dominical hoje, você viu? Queridos, isso, traduzindo isso, é assim, traduzindo essas palavras, Rutinha, gente, nós queremos nos amar mais, nós queremos fazer parte da história um do outro. Então assim, por exemplo, vou usar aqui, minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha. Meu cunhado está aqui já tem 1 ano, a minha irmã veio embora para cá agora tem 2 semanas, e a minha sobrinha. Na sexta-feira à noite, ela falou para mim assim: eu não vou no encontro amanhã não conheço ninguém, eu estou com vergonha de ir, eu não vou não. Aí eu, como pastor, né, o irmão caçula, mais bravo, você vai. Não, é só olhar para mim. Você vê a sobrinha neta minha, olhar e falar assim: sobrinha do pastor. Minha sobrinha neta é loira de olho azul, igualzinho eu. Fabiana, fica em pé já que pediram, só para você passar vergonha. Fabiana e o Ari. Ari, ajuda a mulher a passar vergonha. Então lá, minha irmã e meu cunhado. Pode sentar. Depois vamos. Mas ontem, na hora que eu cheguei lá na chácara, foi eu e o seu Dito, a gente descarregou as coisas, fiquei esperando lá o Mané chegar com a Rutinha. Aí, os primeiros a chegar foram eles. Eles foram os primeiros a chegar ontem lá. Chegaram lá, eram quase 9 horas, os últimos a sair. Ficaram lá. Pergunta se foi um arrependimento para ela ir no lugar que ela não conhecia ninguém. E eu não cheguei lá na hora, chamei ela e falei: gente, isso aqui é minha irmã. Por favor, abraça minha irmã, cuida dela, gente, por favor. Não, ela chegou, ficou como qualquer outra pessoa lá, e as pessoas iam se aproximando e conversando. Então a gente tem esse privilégio. Agora, quanto à importância de estar junto aqui, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Imagina, cada um de nós temos um dom espiritual que Deus concedeu. Cada um de nós. Aí Deus ele usa esse dom não para edificação própria, mas edificação da igreja. O dom que eu tenho não é para minha edificação, mas para edificar a igreja. E como que eu vou edificar a igreja estando longe dela? Por exemplo, imagina na situação que a Rutinha falou, uma pessoa chega aqui desmotivada com a vida, com o coração dolorido, porque naquela semana aconteceu uma coisa que o cachorro dela não pulou de alegria quando ela chegou em casa. Um exemplo. E ela chega na igreja, o dom de misericórdia faltou aquele dia. E ela sendo lá do dom de liderança. Você imagina a cena? A pessoa chateada porque o cachorro não mostrou alegria quando ela chegou, e ela chega na igreja arrebentada e sendo lá do dom de liderança. E na hora o pastor fala: gente, vamos compartilhar um pouco, aí compartilha um pouco para orar um pelo outro. Essa pessoa olha para o dom de liderança e fala assim: aconteceu isso comigo. Que isso, meu irmão? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos trocar esse cachorro, vamos desfazer dele. Agora imagina se ela sendo lá do dom de misericórdia. Querido, eu sei que é isso. Porque assim, mesmo um cachorro, uma pessoa, uma situação que a gente enfrenta, deixa eu chorar com você aqui. Vamos orar, porque Deus vai mudar essa história. Eu quero orar por você e Deus vai abençoar. Você vai chegar em casa, hoje o cachorro vai estar pulando de alegria, você vai estar feliz demais. Olha a diferença. Deus coloca em nós um dom específico para a edificação da igreja. Ontem muita gente poderia ter sido abençoada, mas porque alguém escolheu não ir, deixou de ser abençoado. Então assim, isso é a igreja, isso é a unidade da igreja, isso é entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora o que não pode acontecer nessa relação, quer se aparecer, qual que é os ditados populares? Não tem, só Itararé que tem? Põe uma melancia no pescoço, um repolho, ela põe alguma coisa que chame a atenção. Essa frase expressa a necessidade de aparecer, a necessidade de competição e a necessidade de desvalorizar outros. Isso expressa essa frase. Então, quando a gente olha assim a questão dos nossos relacionamentos, diante dos enfrentamentos, eu posso, diante da luta, ter conquistado alguma coisa, chegar aqui e falar: eu sou melhor que vocês.
Como Paulo está dizendo, gente, aqueles que se acham perfeitos, Deus vai esclarecer outra coisa. Deus vai mostrar uma outra realidade. Paulo fala assim, eu poderia me orgulhar de tudo, mas eu preferi abandonar tudo por amor a Cristo. Eu não quero ser encontrado com justiça própria, mas a justiça que procede do Evangelho. É essa justiça que eu quero me apresentar diante de Deus. Não por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Mas o que acontece? Muitas vezes nós temos essa necessidade de sempre ter o melhor, sempre... mas em tudo a gente quer ter mais do que os outros. Apareceu com dor na perna, você não sabe, perna? Ou se tiver só dor na perna, aumenta todo o corpo doendo. Mas sempre é o melhor, sempre que eu tenho é o superior. Se você fala que vai no médico A, o médico B, porque o dela é o superior, e assim a gente vai em tudo. Isso, queridos, vai gerar o orgulho. Mas o que acontece? Nós vivemos uma sociedade, o ser humano, por natureza, é competitivo. Nós somos seres competitivos, não adianta, todos nós estamos todo o tempo competindo contra alguém, contra uma situação, até mesmo muitas vezes conosco mesmos, nós estamos em competitividade. Quais eram as motivações dessa competição dentro da igreja de Filipos? Tradição religiosa, liderança de ministérios e seguindo líderes imaturos. Isso acontecia na igreja. Evódia e Sintique, duas líderes da igreja, estavam divididas entre elas, e era natural o grupo, cada um escolher com quem está. E aí, então, essas coisas geravam uma competição dentro da igreja, onde cada um queria ser superior aos outros. E Paulo diz, considere os outros superiores a si mesmo. Aí a gente começa a avaliar quais são as motivações de eu fazer alguma coisa, quais são as motivações de eu realizar algumas coisas na igreja. Por que eu estou me envolvendo com esse ministério? Por que eu estou tomando a frente do trabalho? Por que eu estou organizando isso? E uma coisa que eu quero que a igreja perca de forma imediata. Ontem o comentário era assim, uma programação elaborada pelo pastor Alexandre. A programação do pastor Alexandre. Gente, é programação da igreja. Aí a gente começa a denominar quem está fazendo a programação para ver se isso me motiva ou não. É programação da igreja. É encontro da igreja. Então não é o fulano de tal que está fazendo. E aí a gente fala assim, quem vai estar? Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim na porta da igreja, quem dirige essas reuniões de terça-feira de manhã de oração? Eu falei, sou eu. Essa pessoa em 3 anos nunca veio. Eu falei, gente, alguma coisa está errada. Se a pessoa me para na porta da igreja e pergunta quem dirige essas reuniões de terça de manhã e nunca vem. Então, assim, a gente começa a perder assim, o privilégio de desfrutar da relação com Cristo e começa a falar, gente, é com Cristo que eu estou aqui. A mensagem de hoje à noite, eu vou resumir numa frase no final do culto. Talvez um dia uma pessoa falou assim, pastor, a sua mensagem é muito técnica demais, eu não entendo nada. Querido, então eu resumo numa frase no final, fica mais claro para você entender. Uma frase vai explicar o que eu quero dizer a noite toda. Vou falar 58 minutos e 1 minuto eu resumo. Você fala, fala em 1 minuto só, pastor. Não, vou falar 58 minutos, brincadeira. Olha como é na sociedade. Na sociedade tem como valor a vida focada em si mesma, levando nossas atitudes serem de ruptura, não de aproximação. Isso é comum no casamento, gerando divórcio e traição, quando há competição. Isso é comum no trabalho, gerando fofocas e deslealdade. Isso é assim na escola, gerando segregação e animosidade. Isso é assim na igreja, gerando falta de perdão e partidarismos. Isso é assim entre as pessoas, gerando amargura e ressentimento. Competição gera essas realidades. Se há uma competição no trabalho, vai gerar fofoca, vai gerar situações que nós iremos fazer apenas para que a outra pessoa possa ser punida. Coisa simples. O patrão fala, quando sair daqui, não esqueçam de fechar o computador e colocar o paninho em cima. Aí você está saindo, vê o outro esqueceu, e está do lado, é só você pegar e colocar. Amanhã você chega e fala assim, cumprimenta o seu patrão, fala assim, vou ali tirar o paninho de cima do meu computador, e que eu coloquei onde sair, só para o patrão olhar e ver que do lado está sem. Então, coisas simples na vida, mas por uma competição a gente começa a gerar a deslealdade, animosidade, partidarismo e ressentimento. O orgulho que destrói, partidarismo. É cada um ter o seu próprio partido e falar assim, não, esse é o melhor, então se você fizer isso para mim, aí eu vou ajudar você. Agora, a gente era criança e fazia isso, né? Se você for brincar com ela, eu não brinco mais com você. O problema é que nós não somos crianças mais, né? A gente cresceu. Só que a gente continua fazendo isso, o partidarismo, a vanglória, querer achar que a glória de alguma coisa é nossa, a soberba espiritual, achar que eu sou mais crente do que os outros.
o individualismo, são um orgulho que destrói completamente qualquer possibilidade de transformar a nossa vida. Mas a humildade que exalta, exortação em Cristo, consolação de amor, entranhados afetos de misericórdia e unidos de alma. Essa é a humildade que exalta. Exortação em Cristo, quando eu vou repreender o irmão, é porque eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu sei que eu estou fazendo dele uma pessoa melhor. Nós já tivemos situações na nossa vida que nós enfrentamos, que nós estávamos achando que nós estávamos corretos, quando alguém dá uma palavra contrária, cai a ficha. Gente, é isso mesmo. Foi usada por Deus para me evitar fazer algo que não iria agradar o coração de Deus. Mas graças a Deus por essa palavra de exortação em Cristo, consolação de amor. É aquela história do cachorrinho aqui, mas alguém sentou e me consolou naquele dia que era fundamental alguém sorrir para mim e alguém me abraçar. Entranhados afetos de misericórdia. É esse sentir a dor um do outro, não é apenas de longe, mas entranhados, exatamente, você pega os dedos assim, entrelaça eles, é exatamente isso que ele está dizendo. Essa misericórdia comum, essa conjunta que a igreja tem, e unidos de alma, ter o mesmo sentimento um do outro. E esse mesmo sentimento, o que seria o mesmo sentimento? Tem ideia o que é ter o mesmo sentimento? Paulo trabalha isso ao longo da carta. Ter o mesmo sentimento, penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, pense dessa forma. E aí, já que apertou o final, o texto aí do capítulo 2, versículo 5, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele olhou qualquer possibilidade daquilo ali poder gerar amargura, desesperança, divisão. Ele pegou tudo isso, o próprio Cristo, e transformou em esperança, em unidade, e poder trazer uma resposta a cada um de nós. E por tomar uma atitude como essa, ele diz: por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não chegou aqui como Deus, no sentido de apontar o dedo, de acusar o erro dos outros, de mostrar-se superior. Mas o que ele fez? Quando chegam dois discípulos e falam: deixa-nos assentar à direita e à esquerda, ele fala: não. Quer ser o maior? Chama uma criança e fala: quer ser o maior? Seja como essa criança. Quer ser o maior? Seja aquele que serve, seja aquele que seja disposto a cuidar dos outros. Queridos, esse sentimento em Cristo Jesus, nós temos que ter. Um sentimento que vai gerar em nós o desejo de unidade. E diante dos enfrentamentos da vida, mesmo que seja vitória, não vai me fazer uma pessoa orgulhosa. Mesmo diante das derrotas, não vai me fazer isolar. Mas vai gerar unidade, aproximação, comunhão, fortalecimento. E nós viveremos uma outra realidade como igreja e como pessoas. Nós temos escolhas a fazer na nossa vida. Mas diante da realidade da vida, nós temos que fazer as escolhas certas. Assim como José, em cada situação que ele enfrentou, ele tomou as atitudes, as escolhas certas, fez com que todo o seu povo fosse poupado de um grande sofrimento. Quando nós fazemos as escolhas certas, nós somos poupados, a família é poupada, a igreja é poupada de um grande sofrimento. Mas que possamos ter como referência Cristo Jesus, aquele que não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, se esvaziou, se humilhou, se transformou em homem e forma de servo. Aí, para você entender melhor, encerrar, Philip Yancey, ele tem um livro, Jesus, que eu nunca conheci. Ele tenta entender esse texto quando ele tem um aquário na sua casa e ele todo dia ele faz um compromisso.
no mesmo horário, com a mesma roupa, chegar da mesma forma, se aproximar do aquário e jogar a comida ali para tentar criar um relacionamento entre ele e os peixes. Mas toda vez que ele se aproximava, os peixes se escondiam dele. Ele não conseguia. E um dia ele foi e colocou um peixe novo dentro daquele aquário. Para surpresa dele, começou a nadar com os outros. Não estranharam, não começaram a olhar, quem que é esse? Vamos conhecer primeiro. Ele se adaptou rapidamente e ele chegou à conclusão: se eu fosse um peixe, eu seria aceito por eles. E aí ele olha essa mensagem de Jesus, aonde no Antigo Testamento, quando eles viam a glória de Deus, eles se escondiam. Eles temiam a glória de Deus. Isaías, quando vê a glória do Senhor, ele fala: ai de mim que sou homem pecador, habito no meio de pecadores, eu vou morrer. Aí então a forma especial de Deus se aproximar de nós e falar assim: eu me importo com vocês, foi se fazendo homem e se tornando como cada um de nós. E aí nós olhamos essa semelhança dele conosco, entendendo que ele passou pelos mesmos enfrentamentos, as mesmas lutas, as mesmas adversidades, mas não pecou. E ele diz para nós: tende bom ânimo, porque eu sou com vocês. Assim como vocês vão ter lutas nesse mundo, mas eu estarei com vocês, porque eu venci o mundo e eu vou fazer de vocês mais do que vencedores. Queridos, assim ele se aproximou de nós, e nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, exatamente por isso, porque passou por cada situação que nós estamos vivendo na vida. E eu só vou sentir a dor do outro quando eu colocar o calçado do outro no meu pé, quando eu olhar para ele e ver a importância que aquele cachorro tem na vida dele. E assim eu vou falar: eu sei o que é isso, eu vou chorar com você. Caso contrário, nós viremos cada vez mais afastados uns dos outros e perdendo o privilégio, diante da desesperança, ter essa esperança. Diante das adversidades da vida, não pegar o orgulho, mas pegar a humildade e poder gerar isso, o crescimento espiritual. E aí nós vamos ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. Então que possamos olhar para a nossa própria história e ver quais escolhas temos feito, e quanto que essas escolhas têm trazido a alegria de pessoas, a comunhão da igreja, a participação em programações como a de ontem, o quanto eu tenho feito para que Deus seja cada vez mais honrado através da minha vida e das minhas escolhas. E aí eu vou ter a certeza que mesmo diante da situação difícil, Deus está fazendo alguma coisa. Porque o que Paulo fala, a oração da igreja e o Espírito de Cristo vão me dar condições de passar por isso. E só trazendo de volta, a gente vai falar aqui para o pessoal da internet,